Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o Jogo da Vida, um pequeno programa computacional criado nos anos 70, pelo matemático John Conway. Por quase 50 anos, esse jogo tem fascinado matemáticos e especialistas em computação, mas também biólogos e filósofos, porque ele nos mostra como um sistema evoluindo de acordo com regras simples pode produzir resultados incrivelmente complexos. De certa forma, ele nos ajuda a entender melhor como um monte de átomos em interação pode acabar formando os seres complexos e pensantes que somos. O jogo da vida se joga em uma série de caixas quadradas, que podem ser feitos do tamanho que você quiser. E imaginamos que cada um desses quadrados pode hospedar uma célula, como uma célula viva. Se o quadrado contiver uma célula, nós o colorimos de preto. Caso contrário, se estiver vazio, deixamos em branco. Aqui está um exemplo, uma configuração possível, muito simples, na qual há apenas 6 células vivas. Agora, a ideia do jogo da vida é fazer com que uma população de células evolua em turnos, de acordo com regras que são fixadas antecipadamente e que são simples. Regra número 1. Uma célula só sobreviverá na próxima rodada, se estiver cercada por 2 ou 3 vizinhas, ou seja, abaixo de 2 vizinhas a célula morre por isolamento, e acima de 3, ela morre de superpopulação. Regra número 2. Se uma célula vazia estiver cercada por exatamente 3 vizinhas, ela se torna viva no próximo turno. Uma célula nasce ali. Para ver o que acontece, vamos tentar aplicar essas duas regras de evolução ao nosso exemplo anterior. Aqui temos uma célula que tem apenas uma vizinha, portanto, ela morrerá por isolamento. Aqui temos uma célula vazia com exatamente 3 vizinhas, portanto, você terá um nascimento aqui, e o mesmo ali para as 3 células abaixo. Na próxima rodada, temos então uma nova situação, que é esta aqui. Em seguida, só precisamos recomeçar o processo para refazer evoluir essa nova configuração. Teremos várias mortes devido à superpopulação e também alguns nascimentos, e assim por diante, podemos recomeçar indefinidamente. Em seguida, tudo o que você precisa fazer é aplicar as regras passo a passo, sem precisar refletir. Chegamos à seguinte configuração, um quadrado composto por 4 células. E agora você pode se convencer de que nada acontece, nem morte nem nascimento. A imagem não evolui mais, ela se torna estável. Quando John Conway propôs as regras do jogo da vida em 1970, ele e alguns colegas começaram a explorar várias configurações iniciais, para ver aonde isso os levaria, obviamente, partindo de uma única célula ou mesmo de uma segunda. Ela morre imediatamente por isolamento. Então, vamos pegar 3 células alinhadas, e isso é o que acontece quando ela evolui. Não obtemos uma configuração estável como ainda há pouco, mas uma estrutura oscilante, nós a chamamos de pisca-pisca. A partir de 4 células alinhadas, a evolução se estabiliza, mas em uma nova estrutura que chamamos de colmeia. E com 5 células alinhadas, após algumas rodadas, obtemos uma nova estrutura oscilante composta por 4 pisca-piscas. Mas, na verdade, nem sempre temos estruturas estáveis ou oscilantes. Às vezes, certas estruturas acabam morrendo completamente, como esta por exemplo. Olhe isso aqui em torno da geração 70, é o que chamamos de planador. Veja, há outros aqui, o planador é uma estrutura que muda de forma. Mas a cada 4 voltas ela retorna à sua configuração original movendo-se de um quadrado na diagonal. A presença desse pequeno planador é bastante revolucionária porque mostra duas coisas. A primeira é que um padrão pode ter um crescimento infinito no espaço. Durante a evolução, há 8 planadores que são emitidos, e que, portanto, continuarão até o infinito. A segunda coisa é que esses planadores nos permitem começar a imaginar uma forma de comunicação entre as estruturas, e veremos que isso abre uma série de portas.
Desde que o jogo da vida foi imaginado por Conway, seus seguidores têm tentado descobrir ou criar estruturas interessantes cada vez maiores e mais complexas. Atualmente, conhecemos osciladores de todos os tipos de períodos. Este é um dos maiores, é um oscilador de período 177. A configuração se repete, portanto, a cada 177 voltas. Aqui está o que chamamos de fumante, ou seja, uma estrutura que se move como um navio, mas produzindo detritos que ficam para trás dela. E partindo desse mesmo fumante, mas adicionando em seu rastro, espaçonaves que irão segui-lo. Podemos criar uma versão chamada ecológica. As naves irão converter os detritos do fumante em planadores. Aqui está outra estrutura de fumante bastante impressionante chamada de fumante online. Esse sim deixa uma baita bagunça para trás. Mas a estrutura mais espetacular para mim é esta aqui. Ela se chama Breeder One. Ela é composta de 9 grandes naves que deixam destroços e ejetam planadores. Vejam o que ela produz. Os planadores e os destroços acabam se juntando para formar canhões de planadores que se alinham em seu rastro, e portanto, quanto mais o tempo passa, mais a quantidade de planadores emitidos simultaneamente aumenta. No caso do jogo da vida, conseguimos levar a investigação bastante longe. Por exemplo, conseguimos mostrar que havia estruturas capazes de se autorreplicar, como o que acontece com as células vivas. E do ponto de vista teórico, foi especialmente demonstrado que podemos chegar a uma máquina de Turing com o jogo da vida. Bem, uma máquina de Turing é uma espécie de abstração do conceito de computador. Isso significa que tudo que pode ser calculado com um computador convencional, também pode ser calculado com uma simulação do jogo da vida. Podemos conceber portas lógicas, realizar operações, cálculos, e ao final reproduzir com o jogo da vida qualquer programa que poderia ter sido executado em um computador, e aqui está a ilustração mais maluca dessa ideia. O que você vê aqui são uma série de pequenos planadores se movendo em uma espécie de estrutura quadrada que os cria, e quando você olha de longe, esses planadores preenchem o quadrado. É um pouco como um pixel, um quadrado que seria preto. E há também uma versão sem os planadores, que parece muito com um quadrado branco. E podemos associar várias estruturas desse tipo para formar uma rede de quadrados gigantes brancos ou pretos. E colocando as interações certas, esses quadrados gigantes podem evoluir de acordo com as regras do jogo da vida. Assim temos uma configuração do jogo da vida capaz de simular um jogo da vida. Espero que a profundidade desse resultado fascine vocês tanto quanto a mim.